Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast 15 Minutos. Eu me chamo Letícia Veloso. E eu sou a Laura Roboredo. E nesse primeiro episódio do podcast vamos abordar sobre o nosso universo jornalístico atual, que vem se distanciando cada vez mais do profissional. Pois é, Laura, e é um assunto bastante delicado, mas que deve ser falado abertamente, para que outras pessoas possam, tenham conhecimento sobre a real situação que o jornalismo ele vem enfrentando nesses últimos tempos, né? Sim, esse debate ele precisa ser feito, até porque muitas pessoas não sabem que um jornalista não precisa saber só comunicar. Isso vai muito além de ser comunicativo, confundem muito a característica comunicativa, mas eles esquecem que além de ter uma facilidade com a fala e com as pessoas no cotidiano, existe muito estudo, muita técnica e ética por trás de uma reportagem ou uma matéria em si. Exato. E o fato de ter um aumento gritante dessas páginas de fofoca, que passam informações sem a menor apuração, de forma sensacionalista, e até mesmo fake news, que são compartilhados no cotidiano como verdade. E isso gera uma proporção negativa, desvalorizando o trabalho do jornalista, que está sempre em busca da verdade. Sim, e acaba que as pessoas, elas buscam se informar através dessas páginas nas redes sociais, até mesmo por ser um veículo mais rápido e mais cômodo, porque, por exemplo, os celulares estão ali perto da gente e a qualquer hora, a qualquer momento, você pode pegar ele, sei lá, você está numa sala de espera de um médico ou na fila de um supermercado, aí você pega o celular, acompanha a notícia que aparece cada segundo, cada momento tem uma notícia diferente, totalmente diferente de um jornal impresso, por exemplo, porque ele não tem notícias instantâneas e tem atraso de um dia ou de semanas, isso. Ou até mesmo a própria TV também, que tem um certo período de tempo. Sim, e assim, boa parte dessas notícias, elas nem sempre são verdadeiramente checadas, o que faz com que essas pessoas acreditem e compartilhem. Assim, tornando aquela fake news, acaba, assim, tipo uma verdade, se torna uma verdade. E, assim, um exemplo de aplicativo que propaga muito notícia falsa é o Twitter, que possui uma diversidade de perfis que tem o intuito de espalhar informações falsas, mal apuradas, ou então, assim, inventadas da própria cabeça. O Instagram, TikTok, Facebook também não estão por fora disso aí, não, Não. Dessa disseminação, já que existem várias páginas que publicam informações sem contexto, sensacionalista, para milhares de seguidores e sem a noção do quanto isso prejudica o conhecimento e também o jornalismo. Isso, e você falou do TikTok, e ele, o TikTok surgiu do nada. Antes ele era um aplicativo voltado só pra dancinha, o nome dele era até diferente, era Musical.ly, se eu não me engano. Enfim, ele teve o boom na pandemia, ele estourou, todo mundo estava em casa sem fazer nada, e o aplicativo ele cresceu, porque como a gente estava sem fazer nada, as pessoas começaram a gravar e apareceram os nichos, no aplicativo, que evoluíram. E hoje tem tudo no TikTok. Ele é um mundo que você consome e consome rápido. Eu acompanho alguns perfis que falam sobre, sei lá, fofoca de celebridade ou de comida, até mesmo de moda, esse famoso fast fashion que também cresceu muito, mas isso também seria um outro tema que a gente pode discutir futuramente. E o que eu queria dizer é que, nesses perfis, esses usuários não são criados por pessoas que possuem um diploma de jornalista ou de estilista. Eles são criados do nada, por pessoas que também não são. Exato, E assim, é como se fosse uma popularização das profissões. Isso. A gente passando dieta sem ser nutricionista, a gente passando treino sem ser um personal, e gente que espalha notícia sem ser jornalista. E isso só desvaloriza a profissão, porque hoje qualquer um pode informar qualquer coisa. Vai da morte de um artista a um problema político. Sim. E alguns perfis de Instagram, como Choquei, Fofoquei, são páginas, que possuem uma extensa gama de informações, fazem posts diários sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, e ambos os perfis são de diretoria de pessoas não formadas, que simplesmente criaram um perfil para noticiar acontecimentos e fazem disso o seu trabalho, hoje em dia, e ganham muito dinheiro. Sim, esse Choquei, principalmente, ele vem estourando ultimamente com várias notícias que são instantâneas e momentâneas também, e tá super em alta. E, além disso que você falou também, o jornalismo, ele perde ainda mais o valor com essa estabilidade do fim do registro profissional, Que uma hora ele é obrigatório, outra hora ele não é. No momento ele é obrigatório, Mas em 2019 ele foi revogado. As pessoas que não precisavam ser formadas em jornalismo para ser jornalista. Porém, em 2020, ele voltou a ser exigido, o que não muda o fato da profissão ser desvalorizada e ter essa inconstância na formação.
Exato. E assim, o fato dessa inconstância só faz com que o número de pessoas sem conhecimento na área só cresça, né? No meio televisivo. E os influencers, eles são a prova disso. A gente tem diversos exemplos aí, a Jojo Todinho, a VTube, Rafa Kalimann e tantos outros nomes, né, que passaram a ocupar cargos de quem se dedicou muito, né? Obviamente, a prática, ela leva à perfeição. E a experiência, ela é a melhor forma de ser um bom profissional, não tenho dúvidas disso. Mas a teoria, ela é tão importante quanto, né? E a gente tem um exemplo de personalidade, né, que tem um grande nome na teledramaturgia, sem ser formado na comunicação, que é o Luciano Huck. Muita gente não sabe disso, mas o Luciano, ele é um dos maiores apresentadores da atualidade, mas que não é formado. Sim. E a formação dele era direito. Ele não chegou nem a concluir, né, o curso, mas, assim, teve uma oportunidade de ingressar na carreira jornalística e é uma referência hoje em dia, né, para quem pensa em ser um jornalista. Aí, estamos revelando curiosidade aqui no nosso podcast, né? Verdade. E a nossa indignação, para deixar claro, não é com as subcelebridades e apresentadores em si, né? Porque existe um espaço para todo mundo. Claro. Mas que eles têm um mínimo de conhecimento profissional da área. Eu fico triste, né, sabendo que quem contrata essas pessoas não estão priorizando a qualidade da informação e sim o engajamento que esse programa ou, sei lá, matéria vai gerar, né? Exemplo disso é a Jade Picon, né, que gerou uma polêmica ultimamente, porque ela está atuando na novela das 9, né? Primeiramente, é uma novela que é considerada, por gerações, uma das novelas mais importantes. Importantes, né? Tem mais audiência, né? Audiência, isso. E ela gerou polêmica simplesmente por ter entrado nessa novela das 9 sem ter cursado uma faculdade de artes cênicas, né? E segundo a própria Jade, ela fez um curso antes de iniciar as gravações. E, foi um curso ali de, sei lá, 3 meses pouco e tempo, foi isso. Né? Pouca duração. E a escritora, a Glória Pérez, ela colocou a influenciadora por pura estratégia, né? Sim, de marketing, óbvio. Para atrair o público dela, que é uma geração que não assiste novela, que é uma geração de TikTok, é uma geração de celular, de ficar conferindo o que a Jade está fazendo no dia a dia dela, né? Então, é uma geração que não está acostumada com novela e que a escritora coloca para o público dela, opa, a Jade está fazendo novela, vamos assistir. E aí é assim que funciona. Pois é, isso tudo pra gerar entretenimento, né? E o caso da Jojo Todinho, por exemplo, é que ela simplesmente vai ser apresentadora de um programa esportivo ao lado do Alex Escobar durante a Copa. E, assim, a Jojo, ela deu entrevista falando que ela não sabe nada sobre o futebol, mas que o Alex iria ajudar nessa questão. Ou seja, além de não ter conhecimento jornalístico, ela não sabe sobre o esporte que ela vai falar. E acaba que isso tudo, ela só desvaloriza o salário do profissional, né? Que gira em torno de 1.500, 4.000, e dependendo da área ainda, mas comparado ao valor dos influencers, cobram até 10 vezes mais, né? E o salário do jornalista acaba sendo bem abaixo. Sim, e quanta gente que estuda para ser jornalista esportivo, tantos comentaristas bons e... Não tô julgando a Jojo, pelo amor de Deus, mas... Não, nunca é julgando a pessoa. É assim, quem contrata, né? Assim, não visa pessoas tão importantes. Por exemplo, aquela Gentil, a Fernanda Gentil, por exemplo. É uma pessoa ótima, entendeu? Enfim. Pois é, né? E dá pra ver que existe uma diferença entre o jornalista recém-formado e um influencer sem conhecimento na área. O jornalista recém-formado precisa adquirir muita experiência para ter o seu próprio programa. Já o influencer, ele simplesmente ganha, né, entre aspas, muitas aspas, um programa só dele, sem ter um mínimo de formação e esforço. E quando eu digo esforço, gente, eu não tô dizendo que a pessoa não batalhou durante a vida, não, sei lá, não batalhou para chegar onde tá. Né? Mas no sentido de ganhar um programa na TV por ser uma subcelebridade, né? Ter fama e engajamento. Você vê que, por exemplo, a Rafa Kalimann, que você mencionou antes, né? Ela ganhou um programa no Globoplay, só dela, ela era apresentadora e que não deu muito certo, era tipo um talk show, enfim. Porque ela não teve uma presença profissional, as pessoas você viu que ela era engessada, ela era muito engessada. Bem engessada.
E assim, de certa forma, é muito injusto com quem batalha tanto e estuda, né? Porque realmente gosta e projeta futuro nisso tudo. É desmotivante. Você vê quanto é preciso se empenhar para conseguir alcançar um espaço no jornalismo que não seja criar páginas de fofoca ou virar um influencer e ter visibilidade. E pela profissão ter diversos nichos, a parte do jornalismo cultural, de entretenimento, ela costuma ser mais procurada, né? Diferente da factual, que também ela é procurada, mas devido ao cenário que a gente vem vivendo nos últimos anos, né? Envolvendo ataques a jornalistas, passou a ser menos exercida. Sim, nossos próprios colegas de faculdade, né? A gente acompanha também. Verdade. Muita gente que gostava do jornalismo factual meio que ficou se sentindo inseguro e mudou de nicho. De área, né? De nicho. E foi bom você ter entrado nesse assunto, porque isso está entrando cada vez mais no nosso cotidiano. Você liga a TV ou até mesmo vê no próprio celular jornalistas sendo atacados e até mesmo ameaçados por simplesmente divulgarem fatos, fazerem ganha-pão deles. A gente vê muito isso em relação à política, né? O jornalismo factual é o que mais sofre com isso. Eles são constantemente abordados de forma ofensiva e até mesmo violenta, né? Por pessoas que acham que eles possuem culpa em alguma coisa. Pois é. E isso tudo é um absurdo, né? Porque a gente tem um caso que foi super recente agora, que aconteceu, que teve muita repercussão, que foi o jornalista Rogério de Paula, de 59 anos, da Inter TV, que é afiliado à Globo. E ele foi agredido do lado de fora da casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson. E o repórter, ele levou um soco, caiu no chão e bateu a cabeça. E assim, ele foi levado às pressas para o hospital para poder passar por exames. E tudo isso é muito assustador. E só afasta futuros jornalistas a escolherem esse segmento por medo de represália. Eu era uma das pessoas que gostaria de seguir o jornalismo factual, eu gosto, mas hoje em dia eu tenho meu pé atrás, né? E é realmente assustador, cara. E isso preocupa em relação ao futuro da nossa profissão, né? Preocupa até mesmo a gente, futuros jornalistas. E o jornalismo, ele serve para fazer parte dessa linha de frente da democracia. É de ser imparcial e apurar os dois lados, com informações verdadeiras e necessárias, mesmo que uma boa parte da população não goste. E com esse aumento de ataques aos profissionais, a gente fica, o quê? Sem ter uma visão nítida do que vem pela frente. Tá vindo, né? Verdade. E assim, eu super concordo com você em relação a essas acusações que o jornalista factual ele vem sofrendo, né? Eu vejo que, assim, principalmente nesse cenário, ao invés das pessoas do público, delas enxergarem que o problema não é o profissional que tá ali, ele tá fazendo o trabalho dele. Porque, assim, afinal de contas, o trabalho jornalístico, ele consiste em transmitir a informação para a sociedade. Então, obviamente, na maioria das vezes, a notícia ela é passada pelo repórter, né? Que obviamente não agrada o público e gera todo um problema, gera agressões físicas, né? E acaba sobrando sempre pro emissor da notícia. Exatamente. E para que isso tudo flua bem e volte a ser um equilíbrio, né? Fique de acordo com o esperado, é necessário haver um reajuste salarial. E fazer com que os profissionais sejam mais valorizados, né? Sim, assumindo cargos importantes conforme empenho, tendo mais visibilidade em suas respectivas áreas. Fortalecer o combate à fake news, né, principalmente, né, que vem crescendo cada vez mais. E exigir que todo e qualquer perfil que veicule informações tenha ao menos uma pessoa com registro profissional. E que o registro seja obrigatório, que haja punição para quem não cumprir com as leis éticas do jornalismo, né? E isso requer o quê? Tempo, estrutura, não se faz isso da noite pro dia, né? E assim, a gente precisa de tudo isso que você falou, mas eu acho que, assim, o primeiro passo, e um dos mais primordiais, é que a profissão seja levada a sério. O registro profissional, ele precisa ser obrigatório, entendeu? Sem essa mudança de, uma hora é, outra hora não é. Isso ele faz com que o documento de registro do jornalista seja respeitado. E outro passo que eu acho super importante é o reforço dos grandes nomes do jornalismo, né? É colocarem sempre em pauta a importância da profissão, quanto ela deve ser levada a sério. E, gente, eliminar as fake news. Isso aí, pra mim, acho que é a praga do século. Pois é. É a coisa que mais precisa ser combatida e ter uma punição severa, porque isso não deixa de ser um crime. Com certeza. Né? Com certeza. E isso é só o começo para a reforma e a busca da tão sonhada valorização do jornalismo, né? Que nós acreditamos que um dia iremos ter na sociedade. Graças a Deus. E, assim, é com esse desejo de esperança que a gente vem terminando o nosso primeiro episódio. Episódio esse que não poderia ter um assunto diferente para ser debatido, né? Verdade. E um assunto muito interessante que serve de reflexão não só pra gente, futuros jornalistas e jornalistas, como para todos os nossos ouvintes. É necessário fazer este debate saudável sobre a valorização da nossa profissão.
E estamos sempre abertas a ouvir opiniões contrárias e construtivas, né? Para trazer essa informação de qualidade e reflexiva também. É isso aí, Letícia. Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema. Não deixe de curtir e seguir para ficar por dentro de tudo. Isso aí, Laura. E se quiserem dar sugestões de temas e debates, é só deixar nos comentários. O podcast 15 Minutos vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!